Olá, moça, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo. direitinho aí? Tô sim. Melhorou Que bom, agora com a sua presença. que bom. E Graças a aí, Deus. como é que tá? Deixa eu consertar aqui um pouquinho para ver se fica melhor. Botar um pouquinho mais distante. Aí, agora melhorou. Eu não vou. Nessa distância aqui eu não leio, não, viu? Então, qualquer pergunta você vai precisar ler para mim. Tá certo. E vou até precisar de uma camisa e agenda. Então, minha amiga, já estamos, né, no nosso horário, falta só um minutinho. Uhum. E então, enquanto esse minutinho, eu vou fazer a prece de para iniciar a nossa Sim. live da noite. E depois você fala um pouquinho, se apresenta e adentra ao nosso tema da noite, tá bom? Muito bem, muito bem. Sim, senhora. Tá ótimo. Então, eu convido a todos que já estão aqui conosco, né, nos assistindo, para começarmos o nosso trabalho da noite. Eu vou ler a prece de São Francisco de Assis. Aí, cada palavra que eu for falando, aí a gente pode pensar positivo, né, agradecendo com amor e gratidão a Deus. Senhor, fazei-me o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. E com essa oração de São Francisco, nesse momento, nós iniciaremos a nossa live. Eu passo a palavra para a nossa palestrante, Ilza Andrade. O tema da noite vai ser aspectos espirituais da depressão. Com você, minha amiga. Que Deus ilumine. Amém. Muito obrigada pelo convite, né? Eu fico muito honrada em poder estar aqui, né, falando para vocês. É uma alegria grande estar aqui com vocês. Meu nome é Ilza Andrade, né? Sou terapeuta, trabalho com essas questões energéticas e espirituais há mais ou menos uns 25 anos, né? E estou aqui hoje para falar um pouco sobre os aspectos da depressão na espiritualidade, né? Eu costumo dizer, quem me conhece, que eu não divido muito as questões, né? Para mim, tudo é espiritual, né? Do nosso corpo aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, tudo envolve a espiritualidade. Mesmo porque, se nós formos prestar atenção, nós somos um espírito ocupando um corpo, né? Então, nós somos espírito. E por sermos espírito, tudo que fazemos, né, está relacionado com a espiritualidade. Então, se a gente for parar para observar, claro que a depressão existe componentes bioquímicos, né? Que está diretamente ligado ao nosso corpo, às nossas glândulas. E aí eu vou adentrar a um tema que eu adoro, que são os chakras, né? Então, nós sabemos que o nosso corpo energético, ele é composto por chakras, né? Chakras são centros de energia, né? O termo chakras vem do sânscrito, que significa roda, ou disco de luz, né? E esses chakras, eles processam todas as nossas energias e transmitem para o nosso corpo físico, né? Então, se
esses chakras, eles têm uma relação direta com nossas glândulas endócrinas, e a depressão, ela está diretamente associada à diminuição de determinados neurotransmissores, como a serotonina, por exemplo. Então, nós vamos dizer que alguma alteração nesse chakra pode ocasionar a depressão, né? Então, a depressão, ela está diretamente ligada a questões espirituais também, né? Energéticas, né? Porque se você está bem, se você está feliz, se seu corpo está liberando os neurotransmissores necessários para que você esteja harmonizado consigo mesmo, você não vai ter depressão, né? Então Verdade. você vai estar feliz e, consequentemente, espiritualmente, você também vai estar bem, não é? Então, assim, então pense, a gente não tem como separar o espiritual do físico, o emocional do espiritual, né? Então, se eu não estou Verdade. bem emocionalmente, claro que isso vai trazer consequências também espirituais, né? Então, a Isso. depressão, né, ela afeta diretamente, porque o nosso corpo físico, mas também o nosso corpo emocional, né? Porque tudo acontece de dentro, digamos assim, para fora, né? Então, vem do corpo mais sutil para o corpo mais denso, que é o nosso corpo físico, né? Quando eu apresento algum aspecto de depressão, isso quer dizer que o meu corpo mais sutil, o meu corpo dos chakras, não está funcionando legal, né? Então, Uhum. e vai trazer um bloqueio no chakra, vai dificultar a, a transmissão, né, dos hormônios necessários para que eu esteja equilibrada e, consequentemente, vai fazer com que eu baixe a minha frequência e, baixando a minha frequência, eu vou ter interferências energéticas e espirituais, né? Então, Isso. o aspecto, qual seria realmente o aspecto, né, da depressão na espiritualidade? Você teria uma diminuição energética, né, por conta do seu estado de ânimo, e isso faria com que você tivesse uma sintonia com energias mais densas, energias mais doentes, né? Que são seres, digamos assim, que estão numa dimensão que está precisando também da Uhum. nossa ajuda, né? O bom é que quando acontece isso, de uma certa forma, você pode trabalhar essas energias e ajudar essas consciências. Mas pode falar, viu, Mira? Se quiser perguntar alguma coisa ou colocar alguma coisa, pode ficar à vontade, senão eu vou embora, né? Tá bom, pode falar, certo. Então, Porque na hora nós eu faço assim. existem vários aspectos, né, para que a gente considera. Uma coisa a gente precisa entender, né, é que depressão não é tristeza, né? Todo ser humano tem momentos de tristezas. E esses momentos de tristeza faz parte, né, de todo mundo, de todo ser humano, né? Se acontece algo ruim, você fica triste. Se você perde alguém, você fica triste, né? Se Uhum. você tem uma decepção muito grande, você fica triste. Qual a diferença, então, da tristeza para a depressão, né? A tristeza seria um momento, seria momentâneo, e você poderia sair desse sentimento mais rápido, né? Então, assim, por exemplo, a pessoa ter uma tristeza até 6 meses, mais ou menos, é tranquilo, né? É uma tristeza. Sim. Mas se essa Ah, tristeza, ela persiste por muito tempo e você fica triste o tempo todo, isso aí já é considerado depressão, né? Porque é uma coisa mais sim. crônica, né? Que é a deficiência desses neurotransmissores no nosso organismo. Então, a depressão, ela tem várias causas, né? Várias causas. E uma das causas é justamente o estresse, né? Esse estresse que todo mundo vive, né? Nessa correria, que não se dá tempo de pensar, de respirar, de se sentir. Então, o estresse pode causar a depressão. Uma outra questão, a alimentação, né? Nós sabemos Hum, hoje
que a serotonina, que é uma dos neurotransmissores muito importante na questão do bem-estar, do se sentir bem e se sentir feliz, nós sabemos que esse neurotransmissor, 90% dele é produzido no nosso intestino, né? Ele é produzido no nosso intestino, é produzido também no nosso cérebro, mas é muito mais no nosso intestino. Então, se não estou bem, né, gástrico, no meu aparelho gástrico, no meu aparelho intestinal, se eu não estou bem, se eu estou tendo problema, se eu não me alimento bem, isso pode despertar de uma certa forma, né, acionar um processo depressivo, né? Então, é importante que eu perceba como eu estou me alimentando, né? Como é que eu me alimento? Eu estou comendo coisas que vão ajudar o meu corpo, o meu organismo, né? Meu intestino, produzir os neurotransmissores que realmente eu preciso, né? Eu preciso me alimentar, comer coisas que favoreçam a produção desses neurotransmissores. Por exemplo, um alimento que favorece bastante é o abacate, né? O abacate tem triptofano. Eu não sou muito boa de falar palavras difíceis, não, mas é triptofano mesmo, né? E a banana também, né? Então, são alimentos que ajudam. Não só isso, né? Ah, eu vou comer banana, eu vou comer abacate, eu não vou ter depressão, não, porque tem outros componentes, né, que também acionam a depressão, como a genética, né? Se você tem um pai, uma mãe que tem problemas depressivos, você vai ter uma predisposição maior para ter depressão. Isso não quer dizer que você vai ter a depressão, mas você vai ter uma predisposição maior. Então, se você já tem um componente genético, se você não tem uma alimentação boa, né? Se você tem uma vida estressada, uma vida estressante, um trabalho estressante, se você trabalha num lugar, por exemplo, que você se sente em risco o tempo todo, é mais um componente para que desperte a depressão, né? Para que se acione a depressão. Se você, por exemplo, não. Tem vários fatores, a gente não pode dizer só assim, a depressão é um fator espiritual. Não. A depressão tem vários fatores físicos que podem desencadear a depressão, e desencadeando essa depressão pode ocasionar problemas espirituais também. Então, a gente não sabe, né, se o problema espiritual, uma questão espiritual, pode desencadear uma depressão, ou uma depressão pode desencadear um problema espiritual, porque está muito interligado, né? Então, assim, nós sabemos hoje, nós estudando, né, os processos todos, a neurociências e tudo mais, que tudo na nossa vida é energia, né? O nosso corpo físico é energia, né? Tudo é energia. Então, se tudo é energia, nós funcionamos à base de frequência, né? Então, nós vibramos em várias frequências. E o interessante do ser humano é que o ser humano ele pode mudar a frequência, né, de acordo com os seus sentimentos e pensamentos. A gente está o tempo todo alternando essas frequências, né? Ninguém permanece numa frequência o tempo todo. Então, a gente está o tempo todo alternando. E é justamente por ser esse complexo energético e mudar de frequência que a gente pode estar tendo interferências energéticas espirituais. Então, se eu estou bem, se eu estou feliz, se eu estou contente, se eu faço coisas que eu gosto, eu vou estar numa vibração mais positiva, numa vibração mais alta e, consequentemente, eu vou ter amparo energético e espiritual. Se eu ando depressiva, se eu estou com problemas, se eu não estou feliz, claro que eu vou ter interferência espiritual. É diferente, né? De interferência para amparo. Porque os espíritos elevados, eles não interferem na nossa vida. Eles nos auxiliam de alguma forma. Mas a interferência espiritual é quando eu, por baixar a minha frequência, entro em sintonia com frequências doentias. Né? Se tiver alguma pergunta, pode falar, viu? Pode seguir. Certo? Então, quais seriam esses aspectos, né,
dentro da espiritualidade? É justamente isso. É a mudança de frequência, né? Para que a gente tenha, que nos faz ter acesso a determinadas dimensões que têm essas energias mais doentias ou consciências que precisam de ajudas, né? Então, esse é um dos Uhum. aspectos. Toda depressão vai ter componente espiritual? Vai, né? Porque você baixa a sua frequência e, consequentemente, você tem uma interferência energética, uma interferência É. espiritual. Eu vejo também, viu, Luiz, aqui um ponto-chave para ocasionar depressão, né, gente? É a gente não se aceitar como somos, Isso, né? Tem muito isso. Na medida que você se aceita do jeito que você é, com seus defeitos, seus problemas, você melhora, porque aí você, em vez de você entrar numa depressão, você vai trabalhar esse lado para que não venha ocasionar a depressão. é Eu uma vejo das, assim. uma das questões, né, para que você saiba. Primeiro, a gente tem que ter consciência que a depressão não é uma coisa da vontade da pessoa, né? A depressão é uma doença, né? É uma falta de substância no organismo, né? Então, e o que faz essas substâncias, acionar essa substância? Atividade física, né? Boa Isso. alimentação, né? Coisas que traga prazer, que traga alegria, né? Então, assim, uma das Uhum. questões que ajuda muito no processo de depressão é o processo espiritual quando você tem uma fé, né? Não importa qual seja a sua crença, desde que essa Isso. crença te traga um conforto, um amparo espiritual, né? Então, o fato de você se sentir acolhido, amparado energeticamente, espiritualmente, isso vai fazer com que a pessoa se sinta melhor e pode tirar, fazer, né, sair daquele processo depressivo, né? Mas uma das questões, outra questão que pode ajudar é o autoconhecimento, que é o que você falou, né? Quando a pessoa ela se percebe, ela se conhece, ela sabe quais são as carências delas, quais são as faltas, né? E aí ela começa a trabalhar essa questão do autoconhecimento e vai melhorando, porque realmente a baixa estima é uma coisa que traz um processo doentio, né? Depressivo, porque você começa a se sentir, você não se sente bonita, você não se sente uma pessoa inteligente, você não se sente uma pessoa boa, você não se... tudo de ruim, né? Geralmente quem tem baixa estima, tudo de ruim está com ela, né? Tudo que acontece Verdade. está com ela. Então, se ela Uhum. começa a se conhecer e perceber que sim, ela tem alguns defeitos, mas ela também tem qualidade. Ou seja, quando a gente começa a integrar, né, a luz e a sombra, né, fica mais fácil da gente lidar com os nossos processos, né? Uhum. Então, por exemplo, uma pessoa que que sofreu muito na infância, que foi abandonado, que foi maltratado, né, que sofreu abuso físico, né, apanhou, né, que sofreu abuso sexual na infância. Então, essa pessoa, ela vai ter uma tendência muito grande a ter depressão, né? Porque ela já vem desde pequena, ela não teve o acolhimento que ela precisava. Então, esse é um dos fatores que pode ocasionar também a depressão, Viu, né? Ilza? Diga. Tem. Estão chegando aqui umas perguntinhas. Eu acho que a gente já pode, né, ir Isso, interagindo com isso. essas perguntas. Isso, vai lendo, porque eu aqui não leio, não, porque para eu ler eu tenho que botar o Exato. óculos e chegar bem perto. Eu anotei duas aqui, agora as outras eu não consegui anotar. Por favor, se não for essa que eu vou dizer agora, vocês é, repitam para poder eu anotar. Tem uma aqui que foi o irmão Piedade Brasil, disse para você falar de depressão e suicídio. Eita! A depressão, quando é uma das características, né, da pessoa que tem uma depressão severa, é a tendência a querer morrer, né? Então, assim, pensa muito na morte, acha que a morte vai ser a solução de tudo, né? Porque a pessoa, ela está
com os níveis de neurotransmissores tão baixos que ela não sente, ela não tem ânimo, ela não tem vontade de andar, ela não tem vontade de comer, ela não tem vontade de tomar banho. E uma das questões é pensar na morte, né? Então, em alguns casos, a É, pessoa pensa muito, mas se eu morresse, se eu morresse. E outras pensam em se suicidar. E a maioria dos casos de suicídio estão relacionados com o processo da depressão. Isso já está comprovado cientificamente que a maioria dos suicídios tem relação com a depressão, né? Quando a pessoa ela está num nível de depressão tão alta, tão grande, que ela não vê sentido na vida, ela não vê graça na vida, né? Nada serve para ela. Então, para ela tanto faz estar aqui é, como não está. E aí ela comete o suicídio. Então, esse aspecto do suicídio, né, é que é complicado para as pessoas, né? Porque, assim, se você tem uma pessoa na sua casa que tem a depressão, e se ela fala em suicídio, você pode levar para o médico, porque ela vai ter que ter interferência com remédios mesmo para melhorar o nível, né, da depressão dela, para ela sair daquele processo, porque sozinha ela não vai conseguir, né? Então, assim, uhum, é muito. Porque às vezes a pessoa acha assim, ah, depressão, né? Que nada, depressão é frescura, é doença de. Não, gente. Depressão uhum, é coisa séria e pode realmente, a pessoa que tem um processo depressivo grave, ela pode realmente vir a cometer um suicídio. Então a gente tem que ter todo o cuidado, né? Eu não sei se era isso que ele queria perguntar ou se ele queria que eu falasse do processo do suicídio após a morte, né? Mas. é, eu gostei da resposta. Uhum. A outra resposta aqui, eu não sei dizer bem quem é que perguntou aqui. Baixa estima é depressão? Não, não, não. A baixa estima pode ocasionar depressão. É um dos sintomas, né, que pode desencadear a depressão. Então, por exemplo, a baixa estima é quando você, de uma certa forma, você não se aceita, né? Você não gosta de você mesmo. Você acha que em tudo em você é inadequado, está fora do lugar. Mais ou menos isso, né? Você não faz nada bem, você isso, esse sentimento, e geralmente esse sentimento vem por algumas questões da infância, de como você Uhum, vem da sua infância, né? Do que você viveu, do que você passou, né? Às vezes por abandono também, né? As pessoas têm esse sentimento de achar que não serve, está inadequada a determinadas coisas. Mas a baixa autoestima, ela pode acionar um processo depressivo, se você continua alimentando esse sentimento, entendeu? Mas nem todo mundo que tem baixa estima tem depressão, mas pode ocasionar. certo. Aqui tem outra. Oh, passou, não consegui ler. Eu vou ver se Não consegui. eu não vejo aqui muito. Quando alguém dentro de casa tem depressão, afeta. Sim, deve ser o campo energético do outro, né? Não, Aqui, achei. Quando alguém está em depressão na família, afeta os outros moradores da casa, como a síndrome do pânico? olha, toda vez que tem um componente de uma família, de uma casa com problema, de uma certa forma, vai afetar os outros, né? Porque quem está ali, primeiro começa com o campo energético, né? Então, o meu campo energético pode acionar algumas coisas no campo energético do outro. Então, se a pessoa tem uma pessoa com depressão e os outros estão ali, estão muito envolvidos e começa a ter pena, né? Ou até não a julgar, né? Ah, isso é frescura, ah, isso é preguiça. Isso faz com que você entre na mesma faixa da pessoa que está com problema e comece também a ter alguns sintomas parecidos. Então, a melhor coisa quando você tem uma pessoa que está com depressão é deixar levar ao médico, se for o caso, se for necessário, né? A um terapeuta, se for necessário, e tentar ajudar, assim, levando para ela fazer alguma coisa que ela goste, né? Se gosta da praia, leva na praia. Se gosta de uma cachoeira, leva na cachoeira. Se gosta de caminhar na floresta, lá no mato, leva lá no mato para caminhar. Então, assim, essa é a forma que você tem para ajudar, né? Incentivando ela a fazer as coisas que ela gosta para ir devagarinho
produzindo os neurotransmissores que precisa e mudando a alimentação, ou seja, dando suporte. E claro que todo mundo vai sentir, todo mundo precisa também trabalhar, se trabalhar, porque senão todo mundo entra naquela mesma energia, né? De querer ficar parado, de não querer fazer as coisas. Então, realmente aciona o campo do outro, né? E como geralmente são familiares, pode ser que outros também tenham esse componente e seja acionado, né? Isso. E tem outra aqui. O que leva uma pessoa que está com depressão, mas permanece na resistência? Gente, é assim, a depressão, por si só, ela não deixa a pessoa reagir, né? Então, assim, quando a pessoa está Verdade. com depressão, não é uma coisa porque ela quer, como eu disse antes, né? É uma falta de substância, de neurotransmissores no organismo. Então, a pessoa vai ter que, às vezes, né? Quando a depressão é muito forte, entrar com antidepressivo, claro que com o médico prescrevendo, né? Que ninguém vai dar antidepressivo sem ser pela prescrição do médico, né? Com muita atividade física, com alimentação, muita água. Então, tem todo um processo, mas essa pessoa precisa de ajuda, ela não consegue sozinha. E às vezes a ajuda vem, mas ela não quer, porque ela não tem força para receber aquela ajuda. Aí tem caso que realmente precisa que seja, que leve no psiquiatra, né? Porque só o psiquiatra pode prescrever a medicação para a depressão. E aí, quando começar a tomar o remédio, começar a fazer os movimentos necessários, com atividade física, né? Com vários trabalhos terapêuticos, né? Para poder tirar ela definitivamente daquilo. Mas toda pessoa que está com depressão, assim, não adianta você dizer, menino, levante, faça isso, faça aquilo. Porque o corpo não reage. A mente não aceita o comando, né? Porque está Uhum. faltando as substâncias que deveria estar sendo produzida para que ela faça o movimento, né? Aí, se você me disser assim, e aí, onde é que entra a espiritualidade, né? Nisso. Por que, que a espiritualidade não ajuda? Porque, às vezes, né, a espiritualidade está ali, está dando ajuda, e não está pior até porque está tendo ajuda espiritual, mas às vezes a pessoa precisa passar por aquilo para olhar a vida de forma diferente, né? E Concordo. é assim, às vezes a gente faz as nossas programações também antes de reencarnar, né? E a gente já sabe o que vai Uhum. vivenciar aqui, né? Então, Concordo. é assim, e aí, quando, né, por exemplo, eu atendo e atendo muitas pessoas com depressão, síndrome do pânico, fibromialgia, né? Que a fibromialgia também faz parte da depressão. E com o tratamento, a pessoa quer, né? Mas com o tratamento energético, né? Com o exercício físico, com alimentação, ela sai disso, ela melhora. Só que aí você precisa ter uma disciplina para continuar fazendo tudo isso, né? Você não vai fazer há um mês, vou fazer aqui um mês, atividade física, mudar minha alimentação. Passou de um mês, eu não faço mais, já estou boa. Não adianta, você vai ter que fazer constantemente. Porque seu organismo, se você para, ele pode voltar a apresentar os mesmos sintomas. Com certeza. Mais alguma pergunta, Miraci? Ah, no momento, não. No momento, ser suas perguntas. Todas Tem aqui o chegarem. que leva uma pessoa a saber que está em depressão. Ah, não, essa foi a que você respondeu, não foi? A Foi. resistência, Já né? respondeu. É, Certo. é isso mesmo aí. A gente tem que ter força, muita força de vontade, né? Porque por É, mais que você vá para o psicólogo, psiquiatra, né? Por mais ajuda que você tem externa, mas a principal ajuda é a sua. é. Se Mas você não se determinar a, né, se é, aceitar e se trabalhar para se melhorar, não resolve. é. Então, assim, se você, né, a melhor forma é a prevenção, né? A prevenção. Se você começa a perceber, por exemplo, nesse período de pandemia, a gente tem visto muito, né, as pessoas ficarem depressivas, revoltadas também, né, com a É, situação. Se você começa a perceber que você não está tendo ânimo, que você está querendo ficar mais deitado,
se você começa a sentir muito cansaço físico, né? Você se sente muito cansado, não quer levantar, só quer deitar. O sono ou a falta do sono também pode caracterizar um sintoma de depressão. Porque a pessoa com depressão, ela pode ter muito sono e pode também não ter sono nenhum. Depende do Uhum. organismo, né? Ela pode começar a perder, não conseguir dormir direito. Então, aí você já pode pensar, né? O que realmente está acontecendo? Se você não é uma pessoa de ficar muito tempo deitado, né? Se você não é uma pessoa de ficar sem dormir, então você tem que ver, olha, está acontecendo alguma coisa com o meu organismo. E é interessante, né? Porque aí você tem que observar o seu corpo, você tem que se conhecer, né? Para você saber É. quando uma coisa muda no seu organismo, né? Então, Uhum. você perde o apetite, são sintomas, né? Perda de apetite, sono excessivo ou falta de sono, né? É, Comer muito. Ou não- também. Não, porque a depressão normalmente começa com ansiedade. Você começa a ficar muito ansioso, né? Começa a comer demais e daqui a pouco você se vê muito gordo e aí dá um desânimo porque você está muito gordo, né? Dá uma tristeza e aí começa um processo depressivo. Pode desencadear um processo depressivo. Então tem esses sintomas que você pode observar, né? Você está impaciente, irritado, as pessoas falam, ou então dificuldade de raciocínio também, né? Às vezes você tinha facilidade, você lia um texto rapidinho, você sabia interpretar aquele texto, daqui a pouco você começa a ler e não entende o texto, não começa a dificuldade de raciocínio. Então, é um dos sintomas também do cansaço, do estresse, da depressão, né? Que está tudo interligado, tudo relacionado. E aí, a melhor forma de você resolver, não deixar chegar a depressão, é ir se trabalhando, atividade física, né? Uma boa alimentação, fazer coisas que lhe dê prazer, que você goste, que você se sinta bem. Então, isso vai ajudar, né? E ter, de uma certa forma, é, uma crença, né? O que é que É. realmente você acredita, o que é que lhe faz bem, o que é que você confia e fazer esse processo, né? A gente vê hoje que a fé, ela, quando acionada a fé, ela resolve muitas coisas, né? Inclusive tira as pessoas da depressão também, que É. seria o processo espiritual, né? De cada um, porque a espiritualidade está em você, está na sua essência, né? Você, como eu disse antes, no início, nós somos espíritos encarnados. Nós não somos um corpo simplesmente. Nós somos um espírito vestindo um corpo, Uhum. né? É. Então, tudo está interligado, então não tem como a gente separar. Então, assim, os aspectos, né, da depressão na espiritualidade seriam isso tudo que a gente está falando aqui, porque está tudo interligado, tudo é espiritual, certo? Se vocês, Exato. quem tiver mais alguma pergunta, pode ir fazendo que eu vou respondendo, viu? Isso. E hoje a neurociência já mostra que se a gente tem uma boa alimentação, se a gente se alimenta direitinho, né? E se a gente alimenta as nossas bactérias boas, porque nós temos bactérias boas no organismo, que essas bactérias ajudam a formar a, como é? A serotonina, né? Então, essas bactérias, elas ajudam a liberar a serotonina, a formar a serotonina. Então, está tudo no nosso intestino. E às vezes a gente nem presta atenção no que a gente come. Ou se come, às vezes, come sem, Verdade. sem silêncio, né? Come de qualquer jeito, come muito rápido. Então, tudo isso vai interferir no seu organismo, né? Então, hoje, o estresse é um dos fatores desencadeantes da depressão. Então, assim, o que fazer, então, né, para a gente controlar ou evitar a depressão, né? Então, assim, se você gosta meditar, trabalhar sua respiração, é uma coisa muito importante para ajudar no processo, para não deixar.
né? A respiração é fundamental, a meditação, Uhum. né? Atividade física, beber água, tá tudo Buscar estar em contato com relacionado. a buscar estar em contato com a natureza, Isso. né? É, se você procure ver o que é que você gosta da natureza. Você gosta de mar, você gosta de floresta, você gosta de cachoeira. A Miraci gosta de cachoeira, ainda faz inveja, manda foto pra gente. Ela vai pra cachoeira e manda foto para fazer inveja. Realmente, eu gosto mais de cachoeira do que de praia. Gosto de Pois rio. é. Então, assim, é o que você gosta, né? É o que lhe dá prazer, o que faz você se sentir conectado com o seu divino, né? Uhum. Isso é muito importante, essa Tem uma pergunta conexão. aqui. A Hum, frustração é um gatilho para a depressão? sim, sim. É, mas não é simplesmente uma frustração que vai desencadear, né? Que vai acionar a depressão. Por exemplo, você sofre uma frustração hoje, você sofre outra frustração amanhã, aí vai acumulando frustrações e aí chega uma hora que realmente desencadeia, né? Porque o seu organismo ele vai se sentindo frustrado. Você vai, né? Cada frustração que você tem, você vai inibindo o seu organismo e ele vai se sentindo bloqueado. E você vai se sentindo bloqueado. Aí você começa a ter pensamentos: eu não consigo nada, nada dá certo para mim, né? E não sei o quê. E aí você vai mudando, né? A forma como o seu cérebro vai desenvolver, né? E isso pode realmente acionar, mas não é uma frustração, porque uma frustração faz parte da vida da gente, né? A gente pode até ficar triste, mas isso não quer dizer que seja depressão. Mas se você está constantemente tendo frustrações, né? E aí a gente pode ver por que, que essa pessoa vai ter constantemente frustrações. Porque talvez ela está fazendo um movimento, ela não se conhece o suficiente, e está fazendo movimentos em relação a coisas que não são para ela, né? Então ela tem que ver o que realmente ela vai conquistar, o que ela quer conquistar e se ela tem condição de conquistar para que não haja uma frustração. Isso. Aqui então perguntou a pergunta: a depressão é mediunidade? Não, não. A depressão não é mediunidade. Pode ser que você já seja médio, né? E que você tenha uma facilidade em captar sentimentos de outra pessoa. E aí você capte os sentimentos, as sensações de consciências desencarnadas que tenha aquele sentimento de depressão. Mas a mediunidade, a depressão não é mediunidade. E nem todo médium tem depressão, né? A maioria, as pessoas associam muito algumas questões de problemas de saúde à mediunidade. A mediunidade só apresenta esses problemas quando ela não é aceita, quando ela não é trabalhada, né? É que ela apresenta alguns sintomas desse. Por exemplo, no meu caso, eu sou médium. E se eu não aceitasse a minha mediunidade, começasse a brigar comigo mesmo por conta dessa sensibilidade, porque a mediunidade é uma sensibilidade, se eu começasse a brigar comigo mesmo, eu ia começar a ter problema, inclusive problema físico, porque eu ia estar impedindo a minha energia de fluir livremente como ela flui, né? Porque eu não estaria me aceitando. Eu não tá... Porque a mediunidade, ela é uma faculdade inerente ao ser humano. Todo mundo tem essa capacidade. Uns mais desenvolvidos, outros menos, mas todo mundo tem, né? E quando você não aceita, você acha que isso é uma coisa ruim, que isso vai trazer muita dor, que não é, viu, gente? Eu sou médium desde que eu nasci. Então, eu vivo com isso e é uma coisa muito boa. Claro que não é, né, como todo mundo, eu vou ter meus altos e baixos, né? Porque o médium, ele não é privilegiado, né? Ele tem tudo que todo mundo tem, todas as dificuldades e facilidades que todo mundo tem, né? Mas não, quando você não conhece a sua mediunidade, você pode ter alguns sintomas parecidos com a depressão, mas a depressão, ela não é mediunidade, tá?
que mais? Tem mais alguma pergunta aí, Miraci? Ah, deixa eu ver aqui. Estão mandando também perguntas fora daí. Como, Tá vindo perguntas por fora. como assim por fora? Estão mandando pro celular de Bel. Ah, tá, tudo bem. Tá certo. Aqui, a má nutrição é um grande desencadeador da depressão? Já falou, né? Você já Já falou aí. falei. Falei, é sim, Falou. pode ser sim. Se você, por exemplo, alimentação com carboidrato pobre, né? Simples, carboidrato simples. Então é o quê? Você come muito carboidrato, muito açúcar e come poucas coisas que produzem as nossas bactérias, que alimentam as nossas bactérias boas no organismo, né? O carboidrato simples, ele alimenta as bactérias nocivas, né? Então, quando Sim, você tira o carboidrato simples e o açúcar, né, você vai ter um organismo mais saudável e com bactérias as bactérias boas ajudando, né, a formar o que eu disse, a liberar a serotonina. Então, aí você vai ter um organismo que não vai ter tanta inflamação e, consequentemente, você não vai ter a depressão. Né? Então, assim, a alimentação está diretamente, porque eu disse que o neurotransmissor, a serotonina, é 90% liberado no intestino. Então, a alimentação está diretamente ligada, um dos fatores, né, gente? A gente não vai dizer que a depressão depende só da alimentação, não. É um dos fatores. isso. É, a depressão bipolar. A depressão bipolar é o mesmo que bipolaridade? Não, no caso, é assim, existe a bipolaridade, né? E dentro da bipolaridade, a pessoa pode ter euforia ou depressão. Por isso que chama bipolar, porque tem essas duas questões. Ou a pessoa está no estado eufórico, de euforia, ou a pessoa está no estado depressivo. Mas aí já é uma outra coisa que está relacionado também com a substância no cérebro, que se chama lítio, mas aí é uma outra questão. Né? A bipolaridade é porque vem os dois juntos, a euforia e a depressão. Né? Aí não é a depressão simples. Ok? Toda de manhã eu acordo, eu não acordo feliz nem alegre. Sempre acordo triste. E só melhoro no decorrer do dia. É que eu vou me situando e melhorando. Tem a ver com depressão? Eu acredito que é uma coisa da sua personalidade. Eu não acredito que seja da depressão, mesmo porque você disse que quando você vai, a proporção que o dia vai passando, né, e você vai se movimentando, você vai melhorando. Então tem a ver muito com o seu ritmo mesmo do sono, né? Então pode ser que tem pessoas que apresentam essa característica, né? De manhã ela não fica muito, é tanto assim que a pessoa diz assim, olha, de manhã eu não acordo, só acordo depois de tal horário, né? Então deve ser do seu organismo, isso não tem a ver com a depressão, não. Mas de qualquer maneira, né, observe seus sonhos e veja como é que estão os seus sonhos, com o que é que você tem sonhado. Se você conseguir lembrar, talvez te ajude a melhorar esse humor na hora de acordar. Mas tem pessoas que têm esse humor assim diferente mesmo no acordar, né? Geralmente eu já acordo rindo, brincando, dando risada, cantando. E eu Que acordo muito cedo. maravilha! Porque eu acordo muito cedo também. Outra questão, né? Quando a gente pode acordar antes do sol e despertando junto com o sol, isso faz muito bem ao nosso organismo. Então eu acordo muito cedo. E o meu filho tem a mesma característica, não importa. Ele só acorda dando risada e feliz. É impressionante. Você acorda ele, porque tem gente que se acordar fica zangado, né? Nem eu, nem meu filho, nós não temos essa característica. Que bom. Eu também acordo cedo. Eu acordo 5 horas. Mas não acordo cantando, não. Eu acordo rindo, brincando, né? Normalmente. Tem uns dias também que não acorda muito bem, né? Normal. Vamos lá. Mais alguma pergunta? Por enquanto, não.
Então, vamos, né, começar a concluir aqui o nosso tema, que é a questão de como você está conectado à espiritualidade, né? Como você ficar mais conectado à espiritualidade. E quando eu falo espiritualidade, eu estou falando conectado a você, aos seus sentimentos, né? Aos seus pensamentos, a como você se expressa na vida, né? Isso é muito importante. Porque às vezes você fica tão preso às questões externas de como você acha que o outro quer que você seja, que você esquece de ser você, de vivenciar o que realmente você precisa vivenciar, né? É importante que a gente comece, né, para evitar determinadas coisas, né, evitar a depressão também, a se conhecer, se perceber e se aceitar como é e buscando, Uhum. né, realmente o que você precisa fazer, porque às vezes você fica se comparando. Uma das questões que traz muita frustração é você se comparar com o outro. Você só pode se comparar com você. Você não pode se comparar com mais ninguém, né? Então comece a se observar, a perceber as qualidades. Uma outra característica de nós seres humanos encarnados, né, é a questão de ficar preso nas faltas, né? Nas coisas que você não tem. E aí comece a valorizar mais as coisas que você tem, as coisas que você faz, as conquistas, as suas conquistas. Isso vai te ajudar muito a não entrar na frustração, né? A se orgulhar, né, de você mesmo, das suas conquistas, do que você já fez na vida, da sua caminhada, da sua história. É importante você aceitar a sua história, né, e perceber que essa história fez você ser quem você é até hoje. Isso é muito importante, tá? Isso. Então, em relação aos aspectos, né, da depressão na espiritualidade, uma pessoa, né, a gente tem, e aí eu vou voltar àquela pergunta do rapaz do suicida, né? Por que que a pessoa ela Sim, perde o interesse pela vida, né? Ela perde o interesse isso. porque ela acha que a vida não tem mais graça, que aqui está muito ruim, e ela morrendo. Quem acredita numa outra vida, acredita que morrendo vai estar numa outra vida e vai estar melhor. E quem não É, acredita numa outra vida vai morrer, vai acabar e não vai sofrer mais, né? é. Mas, na verdade, isso é uma ilusão, porque nós morremos de acordo com o que vivemos. Então, se a Uhum. pessoa está com depressão e ela se suicida, ela vai continuar com o mesmo problema do outro lado. Não vai mudar porque Verdade, morreu, né? com certeza. Então, É. é importante que a gente viva bem esta vida, que a gente esteja aqui e não importa o que você viva na sua vida, qual é o problema que você tem. É importante, você é importante aqui, neste planeta, nesta vida, né? Realizando o que você precisa realizar, né? Resolva tudo que você tiver que resolver aqui, porque Uhum. quando você mudar, se você morrer feliz, você vai continuar feliz. Aí Sim. alguém vai me perguntar, e alguém morre feliz? Morre. Tem gente que morre feliz. Né? Então, assim, se você. Mas se você morre com tristeza, com depressão, a tendência é do outro lado você ficar da mesma forma. Você não vai mudar só porque você morreu, né? É. Então, E quem vive feliz morre feliz, né? pois é. Principalmente quando a gente acredita que a vida aqui, que a vida continua, não termina aqui, né? É difícil a gente se preparar para partir, mas existe sim alguém que se prepara, né? Então, essa pessoa com certeza vai desencarnar feliz. Ó, minha filha, eu quero acreditar que eu estou me preparando todo dia, viu? Porque. Pois é. Às vezes eu me pego pensando nisso, né? Mas é porque, assim, na verdade, a gente fala assim, mas não é que você vai se preparar para morrer, é que você vai se preparar para viver bem. Você precisa Isso, viver bem, isso. você precisa estar É. bem na vida, você precisa estar feliz. E aí tá tudo certo, né? Uhum. Mas a preocupação pode levar à depressão? Se for em excesso, se for uma obsessão, se uma
uma preocupação comum, por exemplo, eu me preocupar em pagar a conta é normal. Mas se eu começo a me preocupar em excesso, né, o tempo todo, como se fosse uma obsessão, eu posso, através dessa preocupação, acionar um gatilho de depressão. Isso, concordo. Verdade. Você foca demais naquilo, né? Deixa de Isso, viver outras isso, coisas e termina se prejudicando totalmente. exatamente. Mas a preocupação faz parte da vida da gente. A gente está sempre preocupado com alguma coisa. Agora, a preocupação em excesso é que é o problema. É, como na verdade tudo em excesso traz, né, prejuízo Isso. à nossa Nós saúde, ao nosso bem-estar. precisamos ter o equilíbrio, né? Uhum. É isso, minha amiga. Não tá bom. Temos mais alguma pergunta, gente? Se tiver, aproveita o momento. Esse é o momento. Assim, isso é uma coisa que a gente trabalha muito, né, Miriam? Você que fez o curso de terapia bioconsciencial, a gente trabalha muito, no curso essa questão de você aprender a se reconhecer como um ser espiritual, né? E aceitar Com certeza. e modificar o que você precisa modificar e aceitar o que você precisa aceitar, né? Mas de uma forma e estudando e percebendo que o nosso corpo também é um instrumento espiritual, um instrumento de evolução Isso. espiritual. Isso a gente estuda bastante no curso, trabalha bastante, né? Mostrando a relação, inclusive, do sistema nervoso, do sistema endócrino, né? Com toda essa questão da mediunidade, de como isso se desenvolve, como isso é importante, né? Essa questão física para a questão espiritual. Então, se você está É bem verdade. fisicamente, é mais fácil você estar espiritualmente também. Porque está tudo interligado, não tem como a gente separar. É. Né? Com tudo que a gente tem que lutar, tem que ter força, tem que se observar a cada dia, estudando e procurando fazer a reforma íntima, né? Observando seus atos, seu comportamento, para poder conseguir a vitória, porque senão, que não é fácil, né? A gente fez o curso e a gente sabe, e fez o curso não para ali, né? Não, Tem que continuar, é, não pode é parar. importante. Não. Tem que estudar e se conhecer, né? O processo de autoconhecimento é um processo contínuo, né? Mesmo depois da É, gente desencarnar, a gente continua se autoconhecendo do outro lado. com certeza. Não para, não. E quando a gente acha que se conheceu, que já tá, a gente descobre mais uma coisinha nova da gente mesmo, né? E é isso. É, isso aí. E uma das questões, sabe, que eu acho que leva muitas vezes à depressão é o excesso de exigência em relação a nós mesmos, né? A gente precisa Isso, é. também ter Isso. compaixão conosco, né? Aprender que a gente pode errar, né? Que a gente tem nossos defeitos, que ninguém é perfeito, É né? Porque o desejo da verdade. perfeição também dá, às vezes, ao Isso. ser humano um sentimento de decepção quando ele erra, né? Quando ele não É, acerta, quando ele não faz alguma coisa que ele acha que não está adequado. Então, a gente precisa começar a olhar para a gente como aprendizes, né? Nós somos aprendizes desta vida e vamos estar constantemente aprendendo. Então, o aprendizado, né? Dentro do aprendizado tem o erro, porque para a gente aprender, às vezes a gente erra, faz parte da vida, né? E a gente tem que entender isso, né? Que ninguém é tem que perfeito. entender. Exato. Não ficar se culpando o tempo todo. Tem que Exatamente. se perdoar, né? Né? Tem que se perdoar. Exatamente. E se amar, Então, minha amiga, e se amar, com certeza. uhum, Estamos aqui com 7 minutinhos, aproveitar esses 7 minutinhos, né? Para agradecer a você por esse momento maravilhoso, esse momento divino, né? Agradecer a todas as pessoas
que ficaram conosco até o final da live, né? Espero que todos tenham tirado um proveito maravilhoso, porque eu tirei, eu amei, entendeu? E eu deixo com você nesse momento para fazer a prece de encerramento, Você deixa comigo? para você fazer aí. Tá bom, então. Então vamos fechar um pouquinho os olhos, né? Vocês que estão em casa, que estão nos assistindo também, fecham um pouquinho os olhos e vamos agradecer. Agradecer a toda a espiritualidade que nos orienta, que nos guia. Agradecer ao amigo e mestre Jesus, que está conosco o tempo todo, nos guiando, nos iluminando. Que essa energia de amor envolva cada um de nós. Que nós possamos nos aceitar cada vez mais como somos. Que a força do amor esteja com cada um de vocês. Muito obrigada. Muito obrigada, Miriam. Foi um prazer enorme estar com vocês. E quando Tô com precisar, saudades. quando quiser, pode chamar que eu venho. Ai, que bom. Que a gente faz esse bate-papo assim. Eu gosto, Que bom. é muito bom quando a gente está fazendo com uma pessoa que a gente tem uma afinidade, que a gente, né, já se conhece, cada um sabe, É. né, suas questões. É muito bom. Obrigado, Bel, você também, viu? Muito obrigada. Um abraço bem forte. Obrigada a todos vocês que nos assistiram. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, amor. Beijo. Fica com Deus Beijo. também. Tchau. Tchau.